Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Filosofia para Ti. Desta vez eu venho falar sobre o argumento teleológico de São Tomás de Aquino, que foi um filósofo que viveu na época medieval em Itália entre 1225 e 1274. O argumento teleológico é um argumento a posteriori, pois é necessária a experiência e a observação dos factos da natureza para daí podermos concluir que Deus existe. Para São Tomás de Aquino, há um propósito para tudo o que existe. Há um fim, há uma finalidade e há também uma ordem subjacente a toda a existência. Porque se algo surgisse por acaso não teria um propósito. Então, quando nós observamos a natureza, não faz muito sentido pensarmos que a natureza tenha surgido por mero acaso. Daí que se conclui que, devido à sua complexidade, terá de existir uma ordem, terá de existir uma finalidade. E se há uma finalidade é porque o Criador de toda a existência tem uma intenção ou teve uma intenção no ato da criação. Isto não se poderia verificar, excepto sob o governo e a direção de um ser dotado de inteligência e conhecimento. São Tomás de Aquino convida-nos a pensar no seguinte exemplo. Uma flecha que é lançada em direção a um alvo. Quando nós vemos uma flecha a dirigir-se a um alvo, nós não vamos pensar que essa flecha veio de lugar nenhum ou que não irá para lugar algum, mas que essa flecha foi lançada por uma pessoa, essa pessoa é o arqueiro, que lançou a flecha em direção ao alvo, ou seja, existe um propósito, existe uma meta que se pretende alcançar. Ora, da mesma maneira, tudo o que existe, toda a realidade, não faz sentido pensarmos que tenha surgido por acaso. Portanto, terá de ter havido uma ordem por detrás, terá de ter havido um início para tudo o que existe e certamente também então haverá um fim para tudo o que existe. Portanto, tudo o que existe vem de algum lugar e vai para algum lugar. E também devido a esta mesma complexidade, nós temos que supor que, da mesma forma que uma flecha lançada por um arqueiro, tudo o que existe foi criado por um ser, neste caso superior, com todas as qualidades que será o nosso Criador, e, portanto, há uma orientação, há uma direção das coisas para um determinado fim. O argumento teleológico, na sua versão tradicional, pode ser visto da seguinte forma. Primeira premissa: todas as coisas naturais têm uma finalidade. A palavra teleo vem da palavra finalidade, que depois dá então origem ao nome de argumento teleológico. Segunda premissa: não é possível alcançar um fim pelo acaso. Terceira premissa: só um ser inteligente é que poderia dirigir essa finalidade. Conclusão: logo todas as coisas naturais foram necessariamente criadas por um ser inteligente e esse ser inteligente é Deus. Fazendo aqui uma breve análise do argumento, percebemos que então precisamos da experiência, por isso é que é um argumento a posteriori. Quando nós observamos as coisas naturais existentes no universo, verifica-se que as mesmas manifestam uma complexidade, sendo que deverão então ter esta ordem ou este desígnio. Não faz sentido pensarmos que a realidade tenha surgido por acaso. Então, se essas coisas naturais não surgiram por acaso e são complexas, foram certamente criadas por um ser inteligente e esse ser é Deus, nomeadamente o Deus teísta, com aquelas características que nós já conhecemos como sendo a omnipresença, omnisciência, bondade, etc. Mais tarde, um filósofo inglês, William Pale, que viveu entre 1743 e 1805, apresenta uma versão do argumento teleológico, convidando-nos a pensar nas máquinas, nomeadamente num relógio. Ele faz-nos o seguinte convite de imaginação. Supondo que estamos numa floresta e encontramos um relógio no chão, quando encontramos esse relógio no chão, não vamos sequer pensar que esse relógio tenha surgido por acaso. Se calhar aquilo que nós vamos interrogar é quem é que perdeu o relógio ou o que é que está a fazer ali aquele relógio.
O relógio é um objeto muito intrincado que tem uma finalidade muito específica, que é indicar as horas do dia. Por isso, o relógio tem umas características muito específicas. E quando nós pensamos nas características de um relógio, nós vamos sempre associar que esse relógio foi criado por alguém inteligente, que neste caso é o relojoeiro. O que acontece aqui é que há uma comparação, então, destas máquinas com os organismos vivos, com os organismos complexos, muito intrincados, muito engenhosos. Estes organismos vivos são também chamados das maravilhas da natureza, porque, enfim, todos os organismos que existem são complexos e, nomeadamente, o próprio organismo humano, o corpo humano, é muito complexo. Então, ele pode ser comparado com uma máquina ou, por exemplo, como um relógio. Então, nós poderíamos aqui também ver numa versão das maravilhas da natureza, dizendo que as maravilhas da natureza devem-se ou a uma criação de Deus ou devem-se ao acaso. Mas também não faz sentido que, olharmos para a complexidade da natureza, imaginarmos que elas tenham surgido por mero acaso. Então, nós, face a este dilema, vamos ter então que concluir que essas maravilhas, essa complexidade dos organismos vivos e do universo devem-se a uma concepção de Deus ou uma criação de Deus. Face a esta analogia entre as máquinas e os organismos vivos, nós podemos apresentar então uma outra versão do argumento que seria desta forma. Primeira premissa: as máquinas são criadas por desígnio inteligente. Segunda premissa: o universo e os organismos vivos assemelham-se às máquinas. Conclusão: logo, o universo e os organismos vivos foram criados por desígnio inteligente que é Deus. Vamos analisar aqui mais pormenorizadamente então este argumento e percebemos que, na primeira premissa, parece razoável que as máquinas tenham sido criadas por desígnio inteligente. Tal como já disse há pouco, se nós encontrarmos um relógio no chão, nós não vamos imaginar que esse relógio surgiu por acaso, porque é uma máquina, porque é complexa, e porque é complexa tem que ter um criador. Então, seria muito surpreendente que todas as máquinas, instrumentos engenhosos e complexos tivessem surgido por acaso. Assim, nós somos levados a pensar que todas as máquinas que existem foram criadas com uma intenção inteligente por alguém inteligente com uma determinada intenção que, ao criar os objetos, lhe está a dar uma determinada finalidade. Na segunda premissa é feita claramente aqui uma analogia, uma comparação entre o universo e os organismos vivos e as máquinas. Como é que se faz esta comparação? Devido então à sua complexidade. Os organismos vivos são complexos, por exemplo, basta nós pensarmos num órgão como o olho, que é muito intrincado e tem uma função muito complexa e específica, que é a visão, e, portanto, todos os organismos vivos acabam por ser a representação desta complexidade. Também as máquinas são complexas, por isso há aqui uma semelhança entre o universo e os organismos vivos. Já na conclusão, nós então consideramos que, porque quer o universo, quer os organismos vivos são tão complexos como as máquinas, e as máquinas foram criadas por alguém inteligente, então também o universo e os organismos vivos foram criados por alguém inteligente, que neste caso será Deus. Vamos observar agora algumas objeções que podem ser feitas ao argumento. Na primeira premissa, quando se diz que as máquinas são criadas por desígnio inteligente, esta premissa poderá aqui apresentar um falso dilema. Um falso dilema porque não equaciona uma terceira possibilidade. Ela apenas diz que as máquinas são criadas por desígnio inteligente porque não faz sentido elas terem surgido por acaso. Mas se as máquinas são semelhantes aos organismos vivos e os organismos vivos também foram criados por um ser inteligente que é Deus, está aqui a descartar-se uma terceira hipótese de que estes mesmos organismos vivos poderiam ter resultado de um processo de evolução por seleção natural, em que os organismos
que existem e o grau de complexidade que eles apresentam pode dever-se a uma explicação natural e não a uma explicação teleológica, no sentido em que as espécies que existem, os organismos que existem, a complexidade destes mesmos organismos que existem devem-se a uma adaptação do meio ambiente e evolução de seleção natural. Outra objeção que se pode apresentar ao argumento é que não há nada no argumento que mostre que o criador e o engenheiro ou o arquiteto que projetou tudo aquilo que existe seja o Deus teísta. Poderá, mais uma vez, à semelhança do argumento cosmológico referido num outro vídeo, pode ter sido ou vários deuses ou pode ter sido outro tipo de Deus que não o Deus teísta. O argumento teleológico de São Tomás de Aquino tem, assim, várias versões. A versão mais atual é conhecida como a versão da afinação minuciosa. A afinação minuciosa defende que as constantes físicas estão minuciosamente afinadas para a existência da vida. Assim, é muito provável que as coisas existentes tenham sido criadas e projetadas por um ser supremo e poderoso com uma finalidade ou desígnio. Esta será então a versão mais contemporânea do argumento teleológico. Muito obrigada pela vossa atenção e até um próximo vídeo.